Olha, quando a gente enfrenta uma nova situação, a gente vai precisar fazer o quê? Desenvolver novas competências. Isso é óbvio, né? Qualquer situação nova vai exigir de cada uma de nós novas competências. Então, assim, como que eu vou agir? De que forma que eu vou fazer? E lembrando que a competência, ela tem 3 dimensões, lembra? Então, tem o conhecimento, né? Como eu faço, conhecimento teórico, conhecimento prático. Tem uma outra dimensão que é habilidades, que é o saber fazer, então eu preciso aprender a fazer, não posso ficar só na teoria, né? Eu tenho que saber fazer. O que muitas vezes, na pós-graduação, quando você faz uma pós-graduação, você só fica com o conhecimento, com essa dimensão da competência, né? Você não desenvolve, muitas vezes, essas outras 2 dimensões, que é habilidades, que é o saber fazer, e as atitudes, né, que é tomar iniciativa, correr risco calculado, ir lá e fazer realmente acontecer, pôr a mão na massa. Então, é importante que você tenha clareza que você precisa desenvolver competências. Mas de que forma desenvolver essas competências, né? Por exemplo, o conhecimento, né? Às vezes tem algumas alunas e colegas também que falam assim, né? Mas eu tenho medo de falar coisas erradas para o empresário e comprometer o meu trabalho. Eu até anotei aqui do jeitinho que eu ouvi, né, sobre esse medo, né? No que diz respeito ao conhecimento. Então, tem medo de falar alguma coisa errada para o empresário e com isso comprometer o trabalho, né? Veja, é natural, né, ter esse medo numa situação nova. Mas o que você deve fazer diante disso? De novo, né, buscar conhecimento e se tem uma reunião com o empresário ou com alguém do RH, você tem ter um método para poder realizar essa reunião. É interessante que hoje uma aluna da turma 6 da formação Psicólogos Consultoras, ela me abordou que nós temos no WhatsApp, né, uma comunidade de aprendizagem, mas tem algumas situações que elas me abordam no particular. Aí ela tá prospectando uma empresa já faz algum tempinho, aí a empresa estava demorando para dar um retorno, hoje a empresa deu retorno para ela. E ela falou, Ana, eu tenho a reunião amanhã com a empresa. Aí ela falou para mim, eu sigo, então, aquele roteiro da aula 7, né, lá da formação, né? Falei, sim, segue o roteiro da aula 7, lembra das orientações da oficina de aprendizagem e dei outras recomendações para ela, né? Como, por exemplo, ouça mais, pergunte, mas fale menos, deixe o cliente falar o que ele precisa, né? Então, ela está indo, né? Esse receio de fazer a primeira reunião, é a primeira reunião que ela vai fazer com uma empresa, né? Como consultora, ela está começando agora como consultora. Existe, existe. E o que está fazendo com que ela vença esse medo, né? Com que ela supere esse medo? Ter o conhecimento e ter um método para poder realizar o trabalho. Eu lembrei agora também que se você for no Story aqui no Instagram, então eu estou no Facebook, YouTube e aqui no Instagram. No Instagram hoje, acho que era por volta de umas 5:30 da tarde, eu postei no Story um depoimento de uma aluna da turma 7 da formação de psicólogas consultoras, que é a Franciela. Foi tão bonitinho o relato dela que ela fez a primeira palestra dela hoje. E ela colocou assim, eu não dormi à noite, vão lá que vocês vão ver que lindo o depoimento da Franciela. Ela fez assim, eu não dormi à noite, eu fiquei nervosa, pensei em cancelar a palestra, mas fui com medo. Por quê? Que ela conseguiu ir fazer 1h30 de palestra, para quem estava querendo fazer 1 hora, disse que o data show não funcionou, que a dinâmica, o microfone também não funcionou, mas ela deu a palestra, né? Por quê? Porque ela tinha um método, ela tinha uma palestra pronta, que seguiu um método de elaboração da palestra,
né? E seguiu também o método para em que momento que ela faria atividades em grupo, né? Chamada de dinâmica de grupo, em que momento que ela colocaria um texto, um estímulo para o grupo refletir. Eu sei porque eu acompanhei a elaboração da palestra dela, né? Então eu sei que palestra que foi que ela trabalhou. Então, isso fez com que ela fosse de forma segura, e lá no depoimento dela no Story, você vai ver, ela fala, foi um sucesso, eles gostaram muito, adoraram, e aí tirou foto com todo mundo, e todo mundo sorrindo, e ela super feliz e tal. Então, é natural que você tenha esse receio. Será que eu vou dar conta, né, de trabalhar com empresas? Mas quando você tem um método que te ajuda a desenvolver conhecimentos, né, e conhecimentos certos, porque quando você vai no Google, quando você vai no YouTube, tem um monte de informação, né? Mas é uma competência também você saber que conhecimento que você precisa. Ainda mais nesse mundo onde nós estamos bombardeados de informação. Se você não souber o que você precisa realmente em termos de conhecimento, você fica perdendo tempo e não vai ser efetiva nas suas intervenções. Então, também é uma competência, né? Na segunda dimensão da competência, que é desenvolver habilidades, né, que é extremamente importante para você, né, você aprender a fazer, né, como que eu faço, por exemplo, uma palestra? Como que eu faço um diagnóstico organizacional? Como que eu faço um programa, que eu coordeno um programa de desenvolvimento de liderança? Isso tudo, ele é facilitado quando você tem um método. De novo, né? O que é um método? O método te dá o passo a passo. O método vai te dizer, olha, primeiro você faz isso, depois você faz isso, e depois você faz isso.